O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de conteúdos de diversas redes sociais de plataformas Big Techs, ou suspendeu ou determinou uma espécie de triagem interna para impedir a divulgação de alguns conteúdos. Dentre estas plataformas, o Twitter, que mudou de nome pouco depois disso. E o Elon Musk, seu atual proprietário, meteu a boca no trombone para acusar a decisão de Moraes de absurda e própria de ditaduras. Ele também ameaçou fechar as portas da empresa no Brasil. Impressiona bastante o fundamento de uma dessas decisões. O Twitter deveria controlar algoritmos que se referissem às críticas quanto às urnas eletrônicas, como se crítica fosse fato e opinião pessoal fosse mentira. O problema é conceitual. Opinião e crítica são subjetivas e não representam fatos. Fatos, dizia o saudoso jurista Pontes de Miranda, fatos são pedaços da história. Imaginemos o Sol. Eu falar que o Sol aquece a Terra é um fato. Eu dizer que a luz do Sol, o brilho do Sol é lindo, é opinião. Estão querendo censurar a beleza do brilho solar. O que Musk e jornalistas e políticos norte-americanos têm começado a entender é que, por aqui no Brasil, pode estar havendo uma censura de ideias, censura prévia de ideias, que compromete o funcionamento da democracia e faz o Brasil se assemelhar a uma semidemocracia, como é, por exemplo, a Turquia. Na Turquia não se pode falar do massacre armeno. A Turquia teria destruído a Armênia no início do século XX. Isso não pode ser mencionado na Turquia, é crime. Na Rússia de hoje, jornalistas e políticos, oposição ou situação, não podem usar o termo guerra da Ucrânia. Eles têm que falar de intervenção militar excepcional na Ucrânia. Se não usarem esse eufemismo, o Putin manda todos para os gulags da Sibéria, onde de vez em quando alguém morre. Estas são as características de Turquia e de Rússia e que muita gente não quer ver que ocorra no Brasil também. Por aqui, por exemplo, o pessoal que pediu intervenção militar após a eleição do Lula está sendo processado. Alguns presos, novamente opinião crítica, crime de pensamento. Por isso, jornalistas e políticos, como eu falei, americanos, começam a ver o Brasil como essa semidemocracia, como Rússia, como Hungria e algumas republiquetas centro-americanas. O poder judiciário que existe pode regular a outros poderes, fechar e abrir empresas, prender e soltar, não pode ser superior à ordem constitucional. E é isso que Musk e outros estão criticando lá fora. Aqui dentro também tem muita crítica. Quando um poder ofusca o outro e se blinda a ponto de não suportar ser criticado, que o diga o caso Mauro Cid, aí é que a crítica vem mesmo. Toda pessoa ou instituição que vive e convive pela força é desafiado pela força. Também empresas não podem ser tão grandes que se agigantem a Estado. Nesse ponto, eu entendo o ministro Alexandre de Moraes. A ideia, aliás, é do Louis Brandeis, dos mais famosos magistrados que os Estados Unidos já possuíram. Ainda enquanto congressista, defendia que, em uma economia política em que o capital circulante deve ajudar a forjar o cidadão para um autogoverno ético, não se podiam admitir empresas tão ricas, tão grandes, tão poderosas, que superassem em poder a própria República. Nesse ponto, certíssimo o ministro Alexandre de Moraes. Se a empresa tem filiais aqui, nesse ponto, a empresa tem que seguir a legislação brasileira, as ordens judiciais provenientes do Brasil. O problema é o fundamento dessas ordens, é o que está sendo criticado. Em um país com essas disparidades institucionais e sociais, a migração da política para o judiciário não funciona bem. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.